A história da ciência seria uma grande mentira? Por qual razão judeus, cristãos e sábios criaram essa mentira de tal modo que o desenvolvimento científico coincidisse com a era de Aquário? Amigos, colegas, artistas, jornalistas, cientistas, a grande maioria das pessoas que me acompanham, se alguém me acompanha, né, são esse tipo de pessoas. E alguns jornalistas que eu sei que eles me acompanham. E a grande pergunta dos meus amigos da fraternidade, o pessoal que eu vou começar a interagir com a gnose, por que orquestraram essa mentira toda? Organizaram todo esse conhecimento para coincidir justamente na virada do século XX para o século XXI, da época de Aquário. Há anjo dos destinos determinando a nossa vida, há seres extraterrestres, né, que têm informação com a NASA e assim por diante. O que está acontecendo? Essa parte eu só estou colocando essa brincadeira tal, né, para fazer esse tipo History Channel tal. Vocês vão perceber que grande parte do nosso conhecimento científico foi tudo plágio. Plágio do conhecimento grego, todo o nosso conhecimento vem muito anterior. Como diz os coreanos, né, para grande parte da humanidade, principalmente dos capitalistas e os pessoal que dominam o marketing, montam empresa, parasitas, certo? Mentirosos tal. Se vocês quiserem usar as minhas ideias, usem, mas me citem, me chamem para trabalhar, porra, é legal, vamos dividir, não é só acumular parasitas. Há mais de 200 mil anos, os Homo sapiens, nós humanos, possuímos a mesma estrutura cognitiva. Então, o que fazia os gênios da humanidade desta época? Né? O que fazia os caras que nem seriam o Heisenberg, Bohr, Einstein, Bill Gates, tal, dessa época, eles faziam? Faziam o que faziam de hoje, faziam conhecimento, faziam ciência. Tudo que vocês sabem aprender sobre a base da ciência, pelo menos depois do século XVI, é uma grande mentira. Desde até pouco tempo, a informação estava dominada pela igreja e pelos judeus. Há relatos de caunas dos mormons que, além da peregrinação de Moisés, outros grupos de refugiados saíram pelo mundo afora. Não é só eles, tem vários livros, vários lugares desse conhecimento. Por exemplo, a tribo de Israel, sentada na Etiópia, era a rainha de Sabá, era uma afrodescendente. Os caunas e tal, há vários relatos, né? Toda vez que uma civilização ia sendo deteriorada, um grupo de pessoas se revoltavam com aquilo e saíam para preservar o conhecimento. Então veio lá da Babilônia, talvez muito antiga, mas muito mais antiga. Segundo o Platão, né, existia uma civilização antiga, né, que era os Atlantes e tal, era mais uma civilização. E esse conhecimento foi dividido pelo mundo e chegaram na América. Qual foi o fato gerador que fez com que a ciência desse uma guinada no século XVI? A invasão e genocídio em massa dos povos maias e incas. Veja a coincidência. Galileu Galilei, 1564, Giordano Bruno, 1548. Os católicos romanos, esses caras eram todos católicos romanos, amigos do Vaticano, então houve as fofocas, né? E como vocês, né? Várias pessoas ficaram revoltadas com isso, né? Porque milhares de livros dos maias, tal, não sei o quê, com calendários, com métodos matemáticos, tal, perfeitos, tal. O que os espanhóis estavam trazendo junto com os padres, trazendo lá da América Central, olharam, pô, mas os caras definem o relógio, tal, já está tudo pronto, ó. Bom, nós sabemos só estar Giordano Bruno e tal, porque os restos que foram mortos não tinham conhecimento científico cognitivo para poder escrever e chegar à nossa história atual. Tá certo? Então vocês vão ver aqui, ó, a estrutura aqui dos maias não era dessa forma de relógio de hoje em dia, mas ele já tinha uma forma de três sistemas concêntricos de cálculo matemático. Isso aqui são números numéricos, tá certo? Então o método das tangentes está usado por Newton, já estava desenvolvido pelos maias. Vejam que não era nessa forma, mas era nessa forma aqui. Era na forma, os livros que chegaram até nós e as esculturas estavam numa história de 3 de um sistema que a gente conhece hoje pelas engrenagens. Então já em 1500 os espanhóis tal, e os católicos, né, já tinham trazido para a Europa, para a Itália, né? E Galileu Galilei, aquela turma toda através das fofocas, tal, das conversas com os bispos, tem que mudar o calendário gregoriano, tal. Esse conhecimento tem que ser passado para nós. Então vocês lembram, então tudo que a gente sabe é uma grande mentira.
Lembre-se que a medicina e a contabilidade bancária, desde a Grécia Antiga, estava na mão dos judeus. E os judeus têm uma grande vantagem nessa época, porque os judeus não tinham Estado. Ó. Então, tinha que montar exército, não tinha que montar um monte de coisa. Então, eles tinham que sobreviver. Então, eles deviam sobreviver através do conhecimento. Então, Isaac Newton, de alguma forma, chegou a essa informação. Se vocês baixarem lá o princípio de Newton, era tudo escrito. A definição de função, essas formas algébricas que nós conhecemos hoje, foi definida no século XVIII. Foi no século XVIII, porque Newton é século XVII. Lembre-se que Leibniz era teólogo, né? Ele era pastor protestante, então ele tinha também esse conhecimento. Ó. Então vejam, estava preparado, estava tudo nos textos, precisava todo ser formalizado e colocado no método científico. Então Einstein, Newton, tudo humanista. Só que os capitalistas usaram eles para montar essa história, né? Que o Ocidente é o dominador, tal, e que na América do Norte os mexicanos, os peruanos, tal, os descendentes do Maria, são tudo bichos, são tudo índios, brasileiros são tudo índia. É uma grande mentira. Se vocês olharem as universidades americanas, 10% dos diretores são americanos mesmo. O resto é tudo chinês, mexicano, brasileiro, hindu, paquistanês. Porque é aleatório, é estatístico, né? O número de pessoas com QI desenvolvido e capacidade de estudar, tal, de sentar para trabalhar, está espalhado pelo mundo. Então tudo isso é uma grande mentira, é uma grande farsa. Mas nosso método de educação bancária e decorar coisa é para formar bancários, é para formar pessoas para trabalhar como caixa, tal. Não é para parar para pensar, analisar e fazer as conexões, fazer compreensão, compreender o conteúdo. Deixa eu tentar ser o mais rápido possível aqui. Então, os primeiros relógios foram feitos no século XVI, né? Cópia, plágio do conhecimento maia e inca. Então, nós temos que investir maciçamente na América Latina, maciçamente, né? Porque para pagar, né, o que nós fizemos, né, o Ocidente, né, e o capitalismo que está nos Estados Unidos. Não, a culpa não é dos Estados Unidos, do lugar Estados Unidos. É que o capitalismo se mudou para lá, se mudou para os Estados Unidos, então está lá. Então esse capitalismo tal agora tem que pagar por isso, né? Eles têm que devolver tal, para que a humanidade toda se termalize, né? O bem-estar, a cultura, o conhecimento volte a ser difundido pela humanidade e todos nós nos amemos, nos respeitemos, vivemos em harmonia. Porque senão vamos para a guerra nuclear, né? Tá certo? E por que eu estou contando essas coisas, né? Porque se os caras pegam e contam uma mentira e matam as pessoas, que provavelmente vai ter uma guerra nuclear, né? Vamos morrer todo mundo mesmo. Então vai morrer todo mundo mesmo. Então é bom saber a verdade, né? Vamos morrer mesmo, né? Não vai sobrar ninguém. Então, quem sabe, né? O Musk estava lá para Marte e tal, e daqui a 2 milhões de anos ele volte para a Terra de novo, e seja o filho dele seja o novo Moisés, né? Sei lá, o que tem na loucura na cabeça dele, né? Concentração de riqueza, né? Ele sofreu muito bullying, então está no trauma, é um trauma isso aí, tá certo? Então não vamos criticar muito, ele sofreu muito bullying, como eu também. Então, veja, a tipografia foi inventada em 1041, não foi feita pelo presbiteriano. Os maias não usavam a técnica católica da astrologia para fazer conta, né? Eles usavam das tangentes, né? Mas não o que a gente conhece hoje com álgebra, né? Eles usavam linhas, tal. Não tem como fazer os cálculos com tanta precisão com a astrologia, tá certo? Usar a técnica do cálculo de Sangene. Se a igreja tivesse desenvolvido esse conhecimento, hoje em dia ela seria dona da Microsoft, IBM, das maiores indústrias de construção civil e navegação, né? Não precisaria viver de caridade, né? Ficar pedindo dinheiro para a gente, né? Ela dominaria o capitalismo mundial, estaria na mão da igreja, né? Então o maior prejudicado de tudo isso foram os próprios católicos, a igreja católica, porque ela dominaria todo o conhecimento, né? E no calendário maia, né, pelo menos o que sobrou, né, do genocídio e o que os católicos espanhóis fanáticos destruíram na época, das algumas lascas, o mundo começa na época de Cristo. Os primeiros cristãos saíram, tal, possivelmente uma história. A outra é que sobrou só uma lasca, o resto eles quebraram e queimaram tudo, né? Então não tem como determinar, mas está lá, o mundo começa na época de Cristo, né? Coincidência ou não, é tudo uma história forjada, né? Então
Será que nós vamos conhecer, um dia nós vamos saber essa verdadeira história, né? Vamos ter acesso lá ao livro dos Mormons, os Caunos, o que sobrou não dá para saber a história, só se sabe que lá no Egito de Moisés, do Egito não saiu só Moisés, saíram várias linhas, foram para o Japão, tal, do Japão vieram pulando até chegar aqui no Havaí. Então os primeiros cristãos saíram pelo mundo divulgando a gnose, os mesmos científicos deixados pela civilização grécia e egípcia. Conclusão, sem entrar em detalhes, né, então, eu poderia entrar em muito mais detalhes, vou contar muito mais história para vocês, tudo que nos ensinaram é uma bela de uma grande mentira, pelo menos a partir de 1500. Por qual razão, então, judeus, cristãos e sábios orquestraram essa mentira de tal modo que o desenvolvimento científico coincidisse com a era de Aquário? Por que agora, assim, o mundo saiu da barbárie e tal, coincide com o conhecimento da penicilina, de Pasteur? Como que é esse negócio? Coincidência? Existe uma civilização superior nos determinando? O mundo é mental, então existem os seres mentais, os anjos, os arcanjos que determinam a nossa história? Não copiem, não plagiem, parasitas. Se quer fazer um programa legal, vamos montar um negócio, me chame, né? Eu quero trabalhar, tal, não sei também, porque senão eu vou virar mais um hater, né? Não tem mais nada a perder, agora o Lula é presidente, vamos ver se pelo menos arruma alguma coisa e muda o método de pensar deles, né? Vamos ver se daqui a 2 anos eu consigo comprar um carro popular, né, de 70 mil reais, né, com salário de professor, né? E que eu não tenha sido assassinado por um pobre ou por um político fanático, né? Mas então lembre-se, seus parasitas, se quiser montar um programa legal sobre isso, estou à disposição. E lembre-se, segundo esse modelo na Bíblia, né, cada 1000 anos é um ciclo, né? Então nós teremos mais 2 ciclos, 2 encarnações, até a próxima época depois de Aquário, que é a época de Saturno. A época de Saturno é a época da ceifa, é a época da morte. Então lembre-se que tem um ser cognitivo aqui que possa explicar as coisas para vocês, porque vocês não vão ter tempo em 2 encarnações para sobreviver o que vai acontecer na época de Saturno. Querem saber o que vai acontecer na época de Saturno? Bom, me liguem, vamos fazer um programa.